Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Seja bem-vindo à resolução da nossa quinta questão da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Sebrasp, questões do ano 2021. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 5 da Banca Sebrasp é uma questão que aborda o tema tabela verdade. A quantidade de linhas da tabela verdade da proposição composta, se P, então Q ou R, em que P, Q e R são proposições simples e independentes entre si, que apresentam o valor lógico falso é igual a. Então, aqui nesse caso, nós vamos montar a tabela verdade entre essas três proposições. Eu tenho aqui a proposição P, a proposição Q e a proposição R. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar todas as possibilidades de valores lógicos e depois a gente vai fazer primeiro o nosso ou e depois a gente vai fazer esse condicional. Então, quais são as possibilidades de valores lógicos quando nós temos três proposições? Primeira coisa que a gente vai fazer é observar quantas linhas tem a tabela verdade. O número de linhas da tabela verdade vai ser a quantidade de proposições, no caso, 2 elevado ao número de proposições simples. Se eu tenho aqui três proposições simples, vai ser 2 elevado à terceira. No caso, eu tenho 8 linhas, então já sei que eu vou ter 8 linhas. Como que a gente coloca essas 8 linhas aqui? A gente vai fazer o seguinte, na primeira coluna, eu vou colocar 4 vezes o valor V, porque são 8. A metade vai ser verdadeira e a outra metade vai ser falso. Falso, falso e falso. No caso aqui, 4 vezes. Para o segundo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Eu vou alternar aqui de 2 a 2. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Note que eu coloquei 4 vezes o verdadeiro e 4 vezes o falso. Mas para que a gente tenha aqui todas as combinações possíveis, a gente vai ter que fazer dessa forma. E para o R eu vou colocar alternado. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso e verdadeiro e falso. Coloquei também todas as possibilidades. Antes de começar a fazer a resolução, eu vou montar aqui a tabela verdade do ou e a tabela verdade do sim, então, para a gente poder aplicar. E eu vou usar aqui outras letras. Eu não vou usar P, Q e R. Eu vou usar as letras A e B. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas proposições simples, A e B, e eu quero fazer a disjunção entre elas. Então, eu vou ter aqui verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso. Eu vou ter falso com verdadeiro e falso com falso. Eu tenho essas 4 possibilidades. No meu ou, quando eu tenho um dos dois verdadeiros, tá? Ou os dois, o resultado lógico é verdadeiro. Só vai ser falso se ambas as proposições simples forem falsas. No meu condicional, aqui eu vou fazer o condicional entre A e B. Condicional entre A e B, eu vou olhar para essa segunda linha, tá? Verdadeiro com falso, o resultado lógico é falso. Nos demais casos é verdadeiro. E aí, olhando para essa situação, é que eu vou montar aqui minha tabela verdade. Primeiro eu vou montar aqui o Q ou R. Então, eu vou fazer o seguinte, a partir de agora eu vou estar utilizando apenas a proposição Q e a proposição R. E aí, como eu vou fazer um ou, o que eu vou observar? Se um dos dois for verdadeiro, onde tiver o verdadeiro eu já vou marcar. Então, se um dos dois for verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Nos outros casos, o resultado lógico é falso. Beleza. Aí aqui eu vou colocar verdadeiro, 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 falso, porque aqui os dois foram falsos. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Beleza. Essa parte aqui eu já usei. Eu não vou usar mais. Quem que eu vou usar agora? Agora eu vou estar utilizando o P e o resultado aqui de Q ou R, tá? Proposição composta para poder a gente fazer isso aqui, ó. P, então, Q ou R. Então, fazendo agora, o que eu vou observar? O que eu vou levar em consideração? Eu vou levar em consideração que no meu condicional, eu só tenho uma situação do resultado lógico ser falso. E aí, essa situação é que eu vou buscar aqui. Eu vou procurar aqui dentro dessas proposições, dessas duas colunas, se eu tenho verdadeiro e falso. Então, eu tenho aqui, ó, verdadeiro e falso, tudo bem. E eu só tenho essa opção. Em nenhuma outra opção eu vou ter verdadeiro e falso. Então, como é que eu vou responder aqui a minha questão? Eu vou colocar que aqui é falso e todas as outras linhas vão apresentar o resultado lógico verdadeiro. E aí, a minha alternativa correta, no caso aqui, ó, a quantidade de linhas da tabela verdade da proposição composta, quando ele coloca da proposição composta, ele está pedindo essa daqui, tá? O resultado. Então, quando a gente faz tudo, o resultado é esse. Quantas linhas que eu tenho aqui com o valor lógico falso?
Eu só tenho uma, então a alternativa correta se encontra aqui na letra A. Eu espero que você tenha compreendido a resolução, não tenha ficado dúvida. Caso tenha ficado dúvida, não deixa de estudar um pouco de tabela verdade, que com certeza você estudando um pouquinho de tabela verdade, aqui no canal tem um vídeo, tem uma aula completa sobre tabela verdade, a prova por que o valor é verdadeiro, o valor é falso. Com certeza você vai entender o procedimento que eu estou utilizando aqui. Às vezes você vem direto para a questão, não estudou a parte de raciocínio lógico, não estudou tabela verdade, e aí realmente fica difícil eu dar uma aula sempre que eu vou resolver uma questão. Então, qual é o aconselhado? Você assiste a aula sobre tabela verdade, pratica um pouquinho os exercícios e aí você vem para os exercícios da banca, a não ser que você já venha estudando aí há um bom tempo, já tenha o conhecimento, já saiba montar essa tabelinha verdade aqui que eu montei, tabela verdade aqui de junção e do condicional, e aplicar dentro dessa tabela verdade maior aí, que é a da proposição que foi colocada no enunciado da questão. Espero que você tenha compreendido. Caso tenha ficado dúvidas, coloca no comentário qual é a sua dúvida específica, que eu terei o maior prazer em te ajudar. Te vejo na resolução da nossa próxima questão, que é a questão 6. E só lembrando, essa playlist ela tem 87 questões. Caso você queira baixar essas questões, eu vou deixar um link na descrição do vídeo.